Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jack, filho de um humilde faxineiro em um arranha-céu de Manhattan, sempre foi apaixonado por números e lógica. Embora morasse em um apartamento modesto e passasse os dias ajudando o pai a limpar escritórios luxuosos, sua mente era de gênio. Todas as noites ele passava horas estudando mercados financeiros, algoritmos complexos e modelos econômicos que ninguém ao seu redor entendia. Certo dia, no prédio onde seu pai trabalhava, o CEO de uma grande empresa enfrentava um problema colossal. Um projeto financeiro ameaçava custar à empresa $100 milhões. Seus especialistas haviam trabalhado por semanas, mas nenhuma solução havia surgido. Por acaso, Jack estava no escritório entregando materiais de limpeza. Ao ver as telas, não resistiu à tentação de dar uma olhada mais de perto. Em questão de segundos, sua mente analisou os dados, identificou uma falha nos cálculos e propôs uma solução ousada. O CEO, inicialmente cético, verificou-a e ficou paralisado. Em instantes, o problema, que pesava sobre milhões, estava resolvido. Os olhos do CEO se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, incapaz de esconder seu espanto. Um jovem humilde, filho de uma simples faxineira, acabará de salvar a empresa de um grande desastre financeiro. O silêncio pesado no escritório do CEO era quase irreal. Jack, ainda de pé com suas roupas de limpeza simples, manchadas de produto e água, observava calmamente as telas. O CEO, um homem imponente em um terno impecável, avançava lentamente com as sobrancelhas franzidas, como se tentasse descobrir se estava sonhando. Mas como? Ele gaguejou, apontando para os gráficos e números que acabavam de ser corrigidos. Você fez isso em poucos segundos? Jack deu de ombros modestamente, eu apenas vi algo que ninguém mais tinha notado. Os assistentes que até então estavam atônitos, trocaram olhares incrédulos. O CEO passou a mão pelo rosto, como se quisesse se convencer de que não era uma miragem. Ele vira especialistas fracassarem, analistas trabalharem por semanas, e agora um jovem simples, filho de uma faxineira, acabará de resolver o problema de $100 milhões como se fosse brincadeira de criança. Sem aviso prévio, o CEO deu um passo à frente e estendeu a mão. Jack, quero te conhecer. Agora. Preciso saber quem você é e como fez isso. Jack sentiu o coração disparar. Nunca estivera numa situação assim, reconhecido, desejado, o centro das atenções. Mas, no fundo, sabia que aquilo era só o começo. A verdadeira questão era, estariam eles preparados para aceitar um gênio de origens tão humildes em seu mundo de luxo e poder? Na manhã seguinte, Jack se viu diante da majestosa entrada da empresa. As paredes de vidro refletiam o sol, e o ar parecia carregado de prestígio e poder. Ele apertou o pano ainda úmido do dia anterior em seu bolso, um símbolo de sua humilde vida cotidiana, e respirou fundo. Uma assistente elegante o cumprimentou e o conduziu ao escritório do CEO. A sala era enorme, com paredes cobertas de obras de arte caras e uma escrivaninha de madeira maciça que parecia grande demais para qualquer pessoa. O CEO, de pé atrás da escrivaninha, olhou para ele atentamente. Sente-se, Jack, disse ele calmamente, mas seu olhar ainda denunciava seu espanto. Preciso entender. Como um jovem como você resolveu um problema que nem mesmo nossos melhores especialistas abordaram? Jack, um pouco intimidada, mas confiante, respondeu, não fiz de propósito. Apenas segui a lógica. Viu que ninguém mais viu. O CEO sentou-se pesadamente imerso em pensamentos. Então fez uma pergunta que mudou tudo. Você quer trabalhar aqui, Jack? Conosco você poderia mudar milhões de vidas, e não apenas salvar uma empresa. O coração de Jack estava acelerado. O mundo que ele conhecia, feito de produtos de limpeza e modéstia, de repente parecia tão distante. Deveria aceitar essa oportunidade incrível, ou permanecer fiel à sua vida simples? Seu olhar pousou no pano em seu bolso, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele sabia que sua resposta mudaria tudo. Jack começou seu primeiro dia na empresa com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Os corredores reluzentes, os escritórios modernos e os assistentes apressados pareciam pertencer a outro mundo. No entanto, assim que se sentou em frente a uma tela repleta de dados financeiros, sentiu-se estranhamente em casa. O CEO, ainda cético mas intrigado, observou à distância. Mostre-me o que você sabe fazer, Jack, disse ele. Quero ver se você realmente está à altura da tarefa. Assim que tocou no teclado, Jack percebeu imediatamente um problema oculto em um grande investimento da empresa. Os números não batiam, e se ninguém interviesse, o prejuízo poderia ser de milhões.
Em poucos minutos, Jack reorganizou os modelos financeiros, propôs ajustes estratégicos e apresentou ao CEO uma solução clara e eficaz. Os olhos do CEO se arregalaram mais uma vez e os assistentes, que inicialmente duvidaram dele por causa de sua aparência discreta, ficaram sem palavras. É incrível, murmurou um dos analistas. O CEO, visivelmente impressionado, aproximou-se de Jack. Você não é apenas um gênio, você é um milagre. Mas me diga, como você adquiriu tanto talento sem formação acadêmica? Jack deu um leve sorriso. Aprendi observando, refletindo e tentando. É tudo uma questão de lógica, não de diplomas. Naquele dia, ele não apenas economizou milhões para a empresa, ele quebrou preconceitos e fez com que todos entendessem que o gênio pode surgir de qualquer origem. E aos olhos do CEO nasceu uma certeza. Jack não era apenas um prodígio isolado, ele era o futuro da empresa. Apenas algumas semanas após sua chegada, Jack já havia provado ser capaz de resolver problemas que ninguém mais ousava enfrentar. Mas o CEO havia planejado um verdadeiro teste para ele, um caso complexo envolvendo uma parceria arriscada com uma empresa estrangeira, cujo fracasso poderia custar dezenas de milhões de dólares e manchar a reputação da empresa. Naquela manhã, o escritório do CEO estava carregado de tensão. Os analistas estavam nervosos, os telefones tocavam incessantemente e o ambiente era eletrizante. Jack, sentada em frente a várias telas, examinava cada número, cada gráfico, cada contrato com uma concentração quase sobrenatural. Este é o seu momento, Jack, disse o CEO com voz firme, mas repleta de expectativa. Se você tiver sucesso, não será apenas um prodígio, será um pilar desta empresa. O jovem respirou fundo e pôs mãos à obra. Rapidamente detectou inconsistências sutis nas projeções financeiras e cláusulas ocultas nos contratos que haviam escapado a todos os especialistas. Combinou suas observações com modelos inovadores que havia criado e, em poucos minutos, propôs uma estratégia que não só evitou um grande prejuízo para a empresa, como também multiplicou os lucros da parceria. O CEO e os diretores, atônitos, entreolharam-se sem palavras. Murmúrios percorreram a sala. Como pode um jovem tão humilde entender tudo isso? Jack olhou para o CEO, calma, mas determinada. Tudo se resume à lógica e à atenção aos detalhes. Não importa de onde você venha, você sempre consegue enxergar o que os outros não percebem. Naquele dia, Jack não apenas resolveu um problema complexo, ele conquistou a total confiança do CEO e de toda a empresa. E em sua mente ele sabia que aquele era apenas o começo de uma série de desafios ainda maiores. Passaram-se alguns meses desde que Jack entrará na empresa. Ele resolvera problemas financeiros complexos, impressionar os executivos e até inspirar alguns funcionários. Mas o CEO guardara o maior desafio para o final, uma grande crise que ameaçava toda a empresa. Um problema que ninguém conseguirá resolver durante semanas e que poderia resultar numa perda superior a 200 milhões de dólares. A tensão na sala de reuniões era palpável. Telas exibiam números alarmantes, telefones tocavam incessantemente e os rostos dos executivos refletiam medo e desespero. Jack entrou calmo e concentrado, determinado a provar de uma vez por todas que seu talento não conhecia limites. Jack, disse o CEO com voz grave, este é o momento da verdade. Se você falhar, perdemos tudo. Jack posicionou-se em frente às telas e examinou os dados. Rapidamente identificou diversos erros estratégicos que ninguém mais havia percebido e propôs uma série de manobras ousadas, porém lógicas, para corrigir a situação. Cada ação, cada número parecia orquestrado com incrível precisão. Em questão de minutos, o problema colossal foi resolvido. Os rostos ao seu redor passaram do pânico à incredulidade e depois à admiração. O CEO, com os olhos arregalados e a boca aberta, não conseguiu conter a emoção. É incrível, Jack. Você acabou de salvar a empresa inteira. Jack se levantou com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que acabará de dar um passo decisivo. Não era mais apenas o filho de um faxineiro, nem o prodígio discreto. Era um gênio reconhecido, respeitado pelos mais poderosos e capaz de mudar a vida de milhões de pessoas graças à sua inteligência e determinação. O CEO aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Você provou algo excepcional. Seu futuro aqui é ilimitado. Jack sorriu por dentro. Ele sabia que aquele sucesso era apenas o começo de uma jornada extraordinária. E nos olhos de todos os presentes, uma certeza podia ser lida. Um novo capítulo acabará de ser escrito na história da empresa, e Jack seria sua principal inspiração.